Então, o que era a base da organização social romana? A base era a família, certo? Como a família romana se organizava? Se organizava com grupos em clãs, certo? Se agrupavam em clãs, ou seja, as famílias, né? E como era composta a sociedade romana? A sociedade romana era constituída de patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios eram homens livres e cidadãos romanos, plebeus eram livres e sem direitos políticos, e clientes eram livres e sem direitos políticos. E os escravos não eram livres, né? Tinha tudo isso na sociedade romana. Aqui nós temos, fale sobre as mulheres de Roma. Qual eram os principais papéis da mulher romana? Como era o casamento das mulheres romanas? O que as mulheres romanas podiam fazer? As mulheres romanas eram proibidas de quê? Como podemos perceber o papel da mulher na sociedade romana? Quais foram os primeiros reis de Roma? Então aqui, fale sobre as mulheres de Roma. Elas eram excluídas oficialmente da vida política. Elas tinham mais participação na sociedade que as mulheres gregas. Qual era os principais papéis da mulher romana? Os principais papéis destinados às mulheres romanas eram os de esposa e de mãe, certo? Como era o casamento das mulheres romanas? Os chefes de famílias escolhiam com quem suas filhas deveriam se casar, podendo realizar o casamento quando elas completavam 12 anos. O que as mulheres romanas podiam fazer? Podiam frequentar espaços públicos, teatro, tribunais, assumiram diferentes papéis como comerciantes, sacerdotisas e parteiras. As mulheres eram proibidas de quê em Roma? Elas podiam e sabiam ler e escrever, mas eram proibidos de tornar públicos seus escritos, por isso que só tinha escritores homens. Como podemos perceber o papel da mulher na sociedade romana? A análise de representações artísticas em mosaico, esculturas, pinturas e de objetos cotidianos permite ampliar conhecimentos sobre o papel da mulher na sociedade romana, certo? Aí agora vamos para aqui. Quais foram os primeiros reis de Roma? Os 4 primeiros reis de Roma, no período monárquico, que era vitalício, foi Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio, certo? Eles governavam até a morte. Fale dos reis de Roma. Fale dos reis de Roma. Eles governavam até a morte. Eles comandavam o exército, conduziam as cerimônias religiosas, determinavam as punições como juiz. Como era formado o Senado e qual sua característica? Sim, os reis de Roma, seu poder era controlado pelos anciãos ou Senado. E o Senado era formado pelos chefes dos clãs e podia vetar as decisões do rei. Então aí estão as perguntas, tudinho, certo? E tudo mais. Período da República, né? Na República Romana, qual era a principal característica? Os governantes tinham menos poderes que os antigos monarcas e estavam subordinados ao Senado. O que aconteceu em 450 a.C., o que continha a lei das 12 tábuas e quais foram as áreas criadas pela elaboração das leis. Em 450 a.C., novas revoltas plebeias conseguiram que as leis romanas passassem a ser escritas. Até então, as leis escritas. Até então as leis eram transmitidas oralmente. O que continha a lei das 12 tábuas? Continha regras dos antigos costumes e outras que beneficiavam os plebeus. Quais foram as áreas criadas pela elaboração das leis? O direito público, o direito privado e o direito internacional.
O que foi as Guerras Púnicas? Foram as disputas entre Roma e Cartago pelo controle comercial do Mediterrâneo Ocidental. O poderio militar. Fale do poderio militar. Foi um importante fator na expansão territorial. Os únicos que podiam ser montados e desmontados. Em volta do acampamento havia um fosso rodeado por paliçadas. E além dos navios, o exército romano possuía catapultas que arremessavam pedras e outros objetos contra os inimigos. Então, quais foram as consequências das conquistas romanas? Envio de riquezas para Roma, aumento do número de escravos, formação de latifúndios, emergência e protagonismo de poderosos chefes militares, aparecimento de grupos sociais, inclusive o proletariado aparece aí, ocorrência de guerras civis e fortalecimento dos generais e enfraquecimento das instituições republicanas. Quais foram as consequências das conquistas de Roma? Ampliaram as riquezas, mas também provocavam o empobrecimento da maior parte da população e o aumento das desigualdades sociais e econômicas. Qual foi a proposta de Tibério Graco? Ele propôs uma reforma agrária, o tamanho das propriedades no campo deveria ser limitado e o restante da terra ser distribuído aos pobres. Qual foi a proposta de Caio Graco? Propôs melhorar as condições de vida dos proletários e ele fez a aprovação da lei fundamentária. O que foi a lei fundamentária? Ela obrigava a distribuição de trigo à população por preços mais baixos. Isso aqui é o que eles chamam de socialismo, viu? É o que fez o general Mário na organização do exército. Os soldados passaram a receber um soldo, ou seja, um salário, e parte dos espólios. Ganhavam um lote de terra após 25 anos de carreira militar. Então eles receberam um salário e assim as riquezas que quando eles invadiam a terra, um país, eles pegavam um pedaço daquela riqueza e ficavam. Também ganharam um lote de terra, né, para construir, para também plantar, depois de 25 anos de carreira militar. Então, tá aí, né?
ou que as lideranças políticas fizeram em 60 depois de Cristo, e quem participou do primeiro triunvirato. Em 60 depois de Cristo, um acordo para a formação de um governo de 3 indivíduos, chamados triúvuros. E quem participou desse triúviro, ou o primeiro triunvirato, foi de Roma, né? 3 importantes políticos de Roma: Júlio César, Crasso e Pompeu. E vamos para a próxima unidade, que é o Império Romano em si, ok?